Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Thiago, mas podem também me chamar de Teófilo, afinal eu sou amigo de Deus. E você, já se tornou amigo de Deus? O título do nosso vídeo hoje é A Tentação Advinda da Soberania. E o texto é Filipenses capítulo 2, versículo 12, que diz: Desenvolvei a vossa salvação. Meus irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre algo difícil, muito difícil de explicar. Se você não entender, assista novamente ao vídeo, orando para que Deus ajude você a entender, porque é algo importante. Confesso que eu mesmo estou passando por isso, mas eu não consigo pôr em palavras direito o que é, mas eu vou tentar. Eu acredito que nós, filhos de Deus, somos os mais tentados, os que mais passam por tentações. Todo homem e mulher na face da terra passa por tentações. Todo mundo. Não teve uma pessoa sequer que pisou nessa terra e não foi tentado. Desde Adão e Eva, até hoje, até o fim dos séculos, todo mundo vai passar por tentação. Todo mundo. A diferença entre os filhos de Deus e quem não é filho de Deus é que nós resistimos, nós lutamos contra a nossa própria vontade. Há uma luta interna entre a vontade da nossa carne e a vontade do Espírito de Deus que está em nós. Mas para aqueles que não têm o Espírito de Deus, não tem luta. Simplesmente ele faz o que quer. Se você não está passando por tentações, muito provavelmente é porque você está cedendo às tuas vontades. Há tentações mais difíceis para alguns e mais tranquilas, por assim dizer, para outras pessoas. Talvez uma pessoa não passe pela tentação de beber cerveja e se embriagar, mas essa pessoa passa pela tentação na área sexual. Ela tem dificuldade com a imoralidade, com a promiscuidade, com a pornografia. Mas talvez ela não tenha nenhum problema com bebida. Ou pode ser o contrário também. A pessoa tem um histórico de embriaguez, ela teve dificuldade com isso. Ou ela tem um histórico familiar de pai, ou mãe, ou avós, sei lá, que tinha um problema com bebida e isso ela acabou sendo influenciada por isso. E ela tem essa tendência, que é uma coisa que ela tem que cuidar. E às vezes na área sexual não tem problema. Ou uma pessoa pode ser tentada a mentir mais. Talvez ela tenha muita facilidade de aumentar as coisas, ou de falar o que não deve, ou de fazer fofoca. Ou talvez a tua dificuldade não é na tua fala, mas é na ganância. Ou você tem dificuldade com a soberba, ou você acaba sendo uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que não aceita opinião diferente. Ou talvez é a ira, você é uma pessoa impaciente, assim, você não consegue se controlar às vezes. Domínio próprio, falta de domínio próprio. Todos nós passamos por tentações. Todo mundo, como eu falei. Se você não está passando por tentação, muito provavelmente você está cedendo ou você está dormindo. Porque não tem como a gente não passar por tentação. A gente passa por tentação todo dia. O próprio Senhor Jesus foi tentado. E acredito que ele foi mais tentado do que nós. A palavra de Deus fala que ele foi tentado em todas as coisas, sem pecado. Em todas as coisas ele foi tentado. Aí você pode falar, mas ele não teve a internet. Não, mas o problema, a internet não é um problema. O problema é o que acontece na internet, o que a gente vê na internet, ou o tempo que a gente gasta com a internet, que não é o problema, não é a internet em si, são outras coisas. Essas outras coisas que são as raízes dos problemas, Jesus certamente passou. Você acha que ele não tinha tentação de ficar perdendo tempo fazendo outras coisas, ficar olhando a paisagem em vez de cuidar das pessoas? Ou que ele não tinha tentação de olhar para uma pessoa de forma indevida? Ele nunca caiu nessa tentação, mas ele passou por tentações. E como o próprio Senhor Jesus disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Isso também se aplica à perseguição do inimigo. Se Jesus foi tentado, quem somos nós para achar que a gente não vai ser tentado?
O inimigo, o diabo, é o provocador. Ele pinta um quadro bonito na nossa frente e mal sabemos nós que a tinta que ele usou é sangue e lágrimas. Mas não, a gente fica só admirando aquele quadro. Mas hoje eu quero falar sobre uma tentação sutil, algo difícil, porque você ser tentado a cometer um pecado contra o seu casamento ou contra alguma pessoa, cometer alguma atrocidade ou falar uma besteira, muitas vezes é algo muito claro. Hoje eu quero falar sobre algo sutil, algo muito específico e difícil de perceber. E eu vou me esforçar para tentar explicar aqui. Mas é algo fácil de acontecer. E isso principalmente para aqueles que creem e têm convicção da soberania de Deus. E talvez você vai entender por que alguém que crê na soberania de Deus. Se você crê fielmente na palavra de Deus, você sabe. Você não só acredita, você não acha que Deus é soberano. Você tem constatação. É concreto para você que Deus é soberano. Ele faz o que quiser e tudo passa pela permissão dele. Não tem dúvida disso. A palavra de Deus deixa claro. Em Êxodo 33, 19, Deus está falando com Moisés: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. O que Deus está falando aqui? Deus tem misericórdia de quem Ele quiser. E Ele tem compaixão de quem Ele quiser. Se você não entendeu isso, Paulo confirma em Romanos 9,15. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. E compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Deus faz o que Ele quiser. Se Ele quiser ter compaixão de uma pessoa e não ter de outra, Deus é soberano. Ele faz o que Ele quiser. E para você que pode pensar que questiona Deus, pode questionar Deus com relação a isso, Isaías 45, 9. Acaso dirá o barro ao que dá forma, que fazes? A gente é pó, a gente é um monte de pó da terra que Deus juntou e soprou e deu vida. A gente pode questionar Deus? Não pode. Deus é soberano. Quando Jó passou por tudo que ele passou e ele falou, não, eu sou justo, eu sou justo, eu sou justo. Aí Deus deu resposta para ele no meio de um redemoinho. E depois de Deus dar aquela resposta para ele, ele não tinha nem o que falar. A única coisa que ele falou, Jó 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus faz tudo conforme Ele quer. Você acha que Deus perdeu o controle quando Adão comeu do fruto que ele não devia? Deus não perdeu. Deus é soberano. Deus controla tudo. Deus tem controle sobre cada aspecto da nossa vida. Lucas, capítulo 21, versículo 18 diz: não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Mateus 10, 30 diz: até os cabelos todos da cabeça estão contados. E um versículo antes, ele diz: não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Deus tem controle sobre todas as coisas e nada acontece sem Ele permitir. Volte para a história de Jó. Veja como Satanás chegou diante de Deus e falou: Jó, aí ele te louva porque você abençoou ele. Quero ver se você tirar tudo dele, se ele não vai te amaldiçoar na tua cara, se ele não vai blasfemar. E Deus permitiu. Deus permitiu só até onde ele quis. Satanás está numa coleira. Ele não pode fazer absolutamente nada nessa terra, e nem em nenhum lugar, sem a permissão de Deus. Deus permite até um certo ponto e depois disso Deus trava. Deus não permite que o diabo vá além do que Deus mesmo permite. E é bom você ler a resposta que Deus deu para Jó. Tem um texto tem uma parte ali que ele fala: o mar tem suas orgulhosas ondas e mesmo assim eu coloquei limites para que não avancem além do limite que eu coloquei. Por que o mar não avança para a terra? Porque Deus colocou limites. E por tudo isso, Paulo conclui lá em Romanos 11. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos.
Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Pois dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E nós dizemos amém para isso. Sim, a soberania é mais do que uma linha de pensamento teológico, é a base do conhecimento de Deus. Se você crê em Deus, biblicamente, você crê que Ele é soberano. Um dos motivos para descansarmos em Deus, além do seu caráter, é a sua soberania. Você sabe que Deus é bom e você sabe que Ele está no controle de tudo e que Ele faz o que Ele quiser. Bom, mas eu vim falar sobre uma tentação. E qual seria a tentação de quem confia na soberania de Deus? É exatamente não fazer aquilo que esse versículo de hoje está dizendo para fazermos. Desenvolver a nossa salvação. Como eu disse anteriormente, a salvação é uma ação exclusiva de Deus. Eu não me salvo, o pregador não me salva, a igreja não me salva, as boas obras não me salvam. Deus, e somente Deus, é o Salvador. E crer nisso, confiar nisso, descansar nisso, pode nos inclinar a não desenvolver a nossa salvação. A diferença entre crer que Deus está no controle e que Ele está controlando tudo é muito sutil. Parece que é igual, mas não é. Em um, você age confiando na decisão soberana. Em outro, você age dependendo da ação soberana. Eu sei que parecem sinônimos, mas acredite, há uma diferença. É muito parecido, mas existe um tipo de erro em esperar de Deus aquilo que Ele quer que façamos. Você consegue entender? Desenvolver a salvação, o que Paulo está dizendo aqui, há coisas que a gente, às vezes, espera que Deus faça, mas que é nós que devemos fazer, ou que realmente é Deus quem faz, porque o texto continua falando que Deus opera em nós e através de nós. Deus fala que Ele faz a sua boa vontade operando no querer e no realizar. Ele faz no querer e no realizar. E a gente às vezes acredita só que Ele está operando no nosso querer. Não, eu também quero isso, mas Ele faz no realizar também. Ele faz usando as nossas vidas. Você pode acreditar que Deus opera por nós. E amém, Ele opera por nós. A palavra de Deus fala que enquanto muitas pessoas no mundo estão gastando as suas vidas para ter o sustento, para os filhos de Deus, eles recebem. Deus dá aos seus filhos enquanto dormem. A palavra de Deus também fala que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Deus faz aquilo que a gente não pode fazer. A gente espera só em Deus. A gente tem a nossa esperança totalmente depositada em Deus. Porque tem coisa que a gente não consegue fazer, mas tem coisa que a gente consegue. E é nisso que eu estou falando hoje. É nisso que muitas vezes a gente falha. Tem coisa que nós podemos fazer e que nós devemos fazer, que às vezes não é tão claro. E a gente falha, porque a gente só está esperando que Deus opere por nós. Mas você precisa acreditar que Deus opera por nós e através de nós. Me marcou uma vez, tem essa música, eu não lembro qual que é a música exatamente, do Juliano Som. E ele fala, não é nem parte da letra, se não me engano, é só ele adorando a Deus ali, e daí tem registrado isso. Ele falando, opera em nós e através de nós. Em nós e através de nós. Uma coisa é você esperar que Deus opere em você, e você deve esperar isso. Porque você está todo estragado e você precisa que Deus opere em você. Você confia na sua própria força. Você confia às vezes nas pessoas. Você espera que as coisas aconteçam por acaso. A gente tem falhas. E a gente precisa que Deus opere em nós. Mas a gente também tem que crer e esperar que Deus opere através de nós. Deus usa a mim e a você. Porque Deus é tão poderoso que Ele não precisa de ajuda. Ele faz tudo, Ele consegue fazer tudo sozinho. Mas Ele nos dá o privilégio de sermos usados por Ele, ser instrumento na mão dEle. Deus operando por nós, Ele faz o que não podemos.
Deus operando por nós e através de nós, Ele também faz o que não podemos, mas isso usando a nossa vida. E você consegue entender como é algo sutil, porque você não está errado em acreditar que Deus opera por você. Só que é um problema você esperar que Ele só vai operar por você e não através de você. É algo muito, muito, muito sutil. Como eu disse no começo do vídeo, pode ser que você tenha que assistir mais de uma vez para entender o que eu quero dizer. E eu acredito que seja algo importante. Eu costumo fazer roteiros, eu fiz um roteiro para esse vídeo, mas muito do que eu estou falando aqui nem está no meu roteiro, porque eu estou vivendo isso. E eu estou aprendendo isso, a entender que muitas vezes a gente falha de uma maneira muito delicada, de uma maneira quase imperceptível, porque a gente crê em Deus e a gente faz muita coisa, mas às vezes não faz o necessário, não faz aquilo que é certo. E a gente, às vezes, coloca uma expectativa em Deus de algo que Ele, sim, vai fazer. Eu não estou falando que Deus não vai fazer. E Deus pode fazer independente de você, mas Deus quer fazer através de você. Deus não precisa de nenhum homem na terra para fazer a obra dele. O próprio Senhor Jesus disse que se o povo que estava adorando ele não o adorasse, as próprias pedras clamariam. Deus pode fazer qualquer coisa. A diferença é que Deus não é simplesmente o cara que quer mostrar que ele pode. Ele quer usar a nossa vida. Ele quer nos dar o presente, o privilégio, a graça de sermos instrumentos em suas mãos. Deus pode salvar o mundo inteiro se Ele quiser. E Ele não precisa de ninguém. Mas Deus opera através da igreja. Jesus não precisava de ninguém para proclamar o seu evangelho. Mas Ele optou por fazer isso através da igreja. Eu sei que isso é meio confuso, eu mesmo não consigo definir tão claramente em palavras. Mas isso é algo que existe. E eu não estou falando sobre hipergraça. Eu não estou falando de você viver em pecado e achar que Deus vai te perdoar. Eu estou falando de algo mais complicado que isso, porque é algo mais sutil. Você não está deliberadamente vivendo em pecado. Você não está cometendo erros para que a graça de Deus aumente. Você está vivendo uma vida justa, correta. Mas sutilmente você está deixando de fazer aquilo que você deve fazer. Eu quero orar, eu quero pedir para que Deus esteja tocando em nossas vidas. Na minha, como eu te falo, eu preciso também cuidar com isso, porque eu acredito que eu estou passando por isso. Mas a você também. Talvez você hoje está com uma dificuldade na sua vida e você não entende. E talvez tenha algo que você está deixando de fazer porque você está confiando na soberania de Deus de maneira errada. Você está confiando em Deus, mas sutilmente você está deixando de fazer aquilo que você deve fazer. Você está indo atrás, você está correndo, você está se esforçando, você está suando, você está orando. Mas tem alguma coisa, que talvez você está deixando de fazer. E vamos orar para que Deus nos ajude a entender. Pai amado, em nome de Jesus eu clamo a Ti. Peço, Deus, que abra os nossos olhos. Nós confiamos no Senhor, Pai. Confiamos no Teu poder. Confiamos na Sua graça. Confiamos no Seu caráter. Confiamos que o Senhor é bom e que o Senhor se compadece de nós. Nós confiamos que o Senhor faz o que quer e que o Seu querer é o melhor. Assim como o Senhor Jesus orou, não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Assim, Pai, nós também oramos. Faz a Tua vontade, Deus. Cumpre o Teu bom propósito.
Minha oração neste momento, Pai, a nossa oração, nosso clamor, é para que a gente não confie demasiadamente no Senhor, e com demasiadamente eu quero dizer confie de maneira errada. Que a gente não espere que o Senhor faça aquilo que nós devemos fazer. Que a gente não espere que o Senhor só opere por nós, mas que o Senhor também opere através de nós. Porque o Senhor faz as coisas também através dos nossos atos. O Senhor salva pessoas porque outras pessoas estão pregando o teu evangelho. E talvez é a gente, Pai, que tem que fazer isso. Talvez a gente está orando constantemente para que um familiar se converta, mas a gente não tem a coragem de chegar diante dele e falar sobre o teu evangelho. Mas a gente ora ora por anos. Mas a gente não faz o que a gente deveria fazer. Deus, é algo muito específico isso. E é muito difícil de colocar em palavras, mas o Senhor sabe o que eu quero dizer. Deus, nos ajuda a fazer aquilo que devemos. Que a gente não fale em cumprir a tua vontade, porque o Senhor quer usar a nossa vida. Porque o Senhor quer fazer o bem para nós através de nós também. Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. E o Senhor trabalha em todas as coisas. Se o Senhor trabalha em todas as coisas, trabalha em nós também. E às vezes nós estamos falhando porque às vezes a bênção está lá prontinha para ser enviada para nós, mas a gente não está indo recebê-la. É como uma correspondência que a gente não vai na porta pegar. É algo sutil, Pai. É algo que a gente espera às vezes que o Senhor faça o que nós devemos. Nos ajuda a não falhar, Pai. Nos ajuda a confiar no Senhor, mas a confiar de maneira saudável. A confiar que o Senhor vai operar sim, mas que o Senhor também vai usar a nossa vida para fazer a tua vontade. Talvez pareça impossível para nós que uma oração nossa vai ocasionar um milagre. Talvez pareça impossível que um gesto, uma palavra que a gente fale, algo que a gente faça, vai ocasionar uma transformação tão grande. Talvez na nossa família, talvez na vida de uma pessoa, talvez até na nossa sociedade. A gente pensa que a gente subestima Deus. Ao mesmo tempo, a gente subestima o teu poder. Porque a gente confia no Senhor, mas a gente subestima. Porque a gente não espera, às vezes, que o Senhor faça. A gente ora, a gente até acredita que o Senhor pode fazer, mas a gente espera que não vai ser da vontade do Senhor. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda. O Senhor é soberano. E eu creio nisso. E eu creio que o Senhor é soberano na minha vida, para fazer em mim e através de mim qualquer coisa. Nos ajuda a não cair nessa tentação, Pai, de achar que é o Senhor só que vai fazer e que eu só vou olhar. Que o Senhor faça através de mim. Se o Senhor quer fazer através de mim, eis-me aqui, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Alegre-se sempre no Senhor. Que Deus lhe abençoe.